Como ler a Bíblia, livro por livro. Um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas, de Gordon Fee e Douglas Stuart. Prefácio. Este livro busca ser um complemento de Entendes o que Lês, obra concebida para ajudar pessoas a se tornarem melhores leitoras das Escrituras, levando em consideração os vários tipos de literatura que compõem a Bíblia cristã. Ao compreender como elas funcionam, divergem uns dos outros e suscitam diferentes estilos de questões hermenêuticas, esperamos que seja possível aprender a ler a Bíblia de maneira mais fundamentada. O sucesso do primeiro livro deu-nos a coragem para tentar o outro. O objetivo ainda é o mesmo: ajudar pessoas a se tornarem melhores leitoras das Escrituras. O que esperamos fazer é dar um passo além da primeira obra, assumindo mesmos princípios. Tentamos aqui ajudar você a ler e a entender cada um dos livros bíblicos por si só, mas particularmente a enxergar como cada um se relaciona com os demais, para formar a grande narrativa das Escrituras. Esse livro experimentou uma forma própria de evolução. Alguns anos atrás, fomos incumbidos de escrever um manual de pesquisa da Bíblia, do tipo que muitos estudantes têm sido expostos nos últimos anos, por uma variedade de razões, mas em especial por nunca termos conseguido embarcar de todo o coração na tarefa. Esse projeto simplesmente não vingou. Por certo, esperamos que este livro ainda sirva aos propósitos dos cursos de pesquisa, mas buscamos intencionalmente escrever algo bem diferente. Essas diferenças, como as percebemos, são várias. Primeiro, nosso objetivo não é simplesmente distribuir conhecimento sobre os muitos livros da Bíblia, o tipo de informação que permite que alguém passar em testes de conhecimento bíblico sem sequer ler as Escrituras. Tais livros e testes normalmente lidam com muitos dados, mas quase nunca apresentam uma noção de como vários livros da Bíblia funcionam como entidades individuais e de como cada um deles se encaixa na história divina. Nossa preocupação aqui reside quase totalmente nesse último aspecto. Em todo caso, nosso interesse é que você se torne o melhor leitor das Escrituras se vier a aprender outras coisas a respeito de cada livro ao longo do caminho, melhor ainda. Segundo, queremos demonstrar como essas entidades em separado, cada livro bíblico, combinam-se como um todo para contar a história de Deus. Tanto é uma preocupação que nosso livro apresenta uma breve visão geral da história bíblica, aquilo que os estudiosos de narrativas chamam de metanarrativa das Escrituras. Trata-se do quadro geral da história central, da qual todas as outras fazem parte, de maneira a moldar o todo. Terceiro, passando pelos vários livros bíblicos um a um, seguimos um formato amplamente consistente que agrupa no início aspectos introdutórios sob o título Dados de Orientação. Esses aspectos, autoria, data, destinatário, ocasião e afins, compõem grande parte da maioria das pesquisas para essas, às vezes importantes, matérias existentes, diversas pesquisas, introduções, dicionários bíblicos, tanto sobre o Antigo Testamento quanto sobre o Novo. E o que você pode consultar, mas com frequência esses estudos são discutíveis e, portanto, consomem muito tempo, não sendo sempre relevantes de imediato para a leitura do texto bíblico em sua
conexão ou seu contexto mais abrangente. Desse modo, optamos simplesmente por oferecer algumas opiniões, observamos a visão tradicional ou então estabelecer uma perspectiva para fundamentar a escrita deste guia. Uma palavra extra, porém, é necessária em se tratando de autoria, especialmente para os livros do Antigo Testamento, uma vez que os autores daquele período normalmente não atribuem seus nomes ao que escreviam, com exceção às cartas, mas não há nenhuma delas como livro do Antigo Testamento. Quando indivíduos falam sobre si próprios em determinado livro, por exemplo, Moisés, Neemias, Kohalat, mestre em Eclesiastes, podemos aprender algo sobre a provável ou possível autoria, o que de outro modo não poderíamos. Mas, em geral, as preocupações modernas sobre aspectos de período de autoria não recebiam a mesma atenção no Israel antigo. Isso se tornou óbvio pela ausência dessa informação na maioria desses livros. Muitos deles, por exemplo, quase todos os livros históricos e poéticos, são totalmente anônimos. E mesmo que a fonte do conteúdo de alguns livros seja dada por meio de um título editorial no início, as suposições de que a fonte também funciona como autoria sejam feitas com frequência. A preocupação com o verdadeiro autor não se verifica no livro em si. Quanto à datação, apenas 4 livros, Ezequiel, Daniel, Zacarias e Ageu, data qualquer dos seus materiais. Desses, somente Ageu faz de modo consistente. Assim, optamos por dar menor atenção à autoria nesse guia de leitura, sem destacá-la quanto o livro bíblico é anônimo. Pode-se dizer, muitas vezes, apenas desconhecido. Nosso interesse reside na leitura do documento bíblico em sua forma canônica final, não no debate de questões relativas a datas, fontes e autoria. A maior parte de nossos esforços, portanto, concentrou-se em 3 seções principais de cada capítulo. A primeira é visão geral, destina-se a introduzir o leitor no livro, fornecendo uma noção do significado do todo. De certo modo, trata-se de uma breve elaboração do tópico conteúdo na seção dados de orientação. A segunda, conselho específico para leitura, tende a elaborar as ênfases da seção dados de orientação. Aqui oferecemos um modo de leitura do texto, alguns temas chaves para se ter em mente enquanto você lê durante a leitura ou algum material crucial de apoio. Tudo isso para ajudar enquanto você lê. O texto por conta própria. Em seguida, a seção final, uma caminhada pega você pela mão, por assim dizer, e percorre todo o livro mostrando como as várias partes atuam conjuntamente para formar o todo. Às vezes isso leva a mais de um panorama. Em outras, dada a nossa intenção de manter capítulos curtos e caminhada é feita a passos largos, os livros de Salmos e Provérbios foram compreensivelmente os mais difíceis de se encaixar nesse padrão. No entanto, mesmo aí, procuramos ajudar você a enxergar como as coletâneas são montadas. Acima de tudo, tentamos escrever um livro sobre os livros da Bíblia, o qual não será um substituto da leitura bíblica em si. Antes, esperamos que ele possa suscitar em você o desejo de ler por si mesmo cada um dos livros das Escrituras, ao mesmo tempo lendo
levando a uma noção razoável de que está sendo lido, do que está sendo lido. Note bem, a chave para o uso deste livro é ler as 3 primeiras seções de cada capítulo, dados de orientação, visão geral e conselho específico para a leitura. E então, ler o texto bíblico em paralelo com a seção intitulada Uma Caminhada Por. Se você ler somente Uma Caminhada Por, essa seção se tornará apenas mais informações a assimilar. Nosso intento é que, antes de tudo, você tenha em mãos alguns dados preliminares importantes para, então, de fato, caminharmos pela leitura do livro bíblico. Isso, é claro, será muito mais difícil em relação a alguns dos livros mais longos, assim como foi para nós condensar tanto material em parâmetros breves que nos permitimos estabelecer. Mas mesmo neste caso, quando estiver lendo por um período prolongado, esperamos que encontre nesse livro um guia útil. Um glossário é fornecido para os que precisam de alguma orientação em meio ao emaranhado de termos técnicos que estudiosos bíblicos tendem a usar sem ponderação. Veja página 435. Também sugerimos uma lista cronológica dos livros para os que desejam lê-los nesta ordem. Veja o apêndice no final do livro, página 441. Buscamos escrever de tal maneira que você consiga seguir que é dito, independentemente da versão bíblica que vier a escolher, desde é claro que seja contemporânea. Veja o capítulo 2 e entenda o que lê. Para o Novo Testamento, o professor Fee mantinha regularmente consigo a nova versão internacional de hoje, Todas New International Version, enquanto escrevia para o Velho Testamento a nova versão internacional, NVI, na edição de 1984. Foi usada. Geralmente, os versículos da Bíblia citados nesse livro foram extraídos da NVI ou de outra forma de edição. NVI ou outra edição em português devidamente referenciada no texto. Agora, algumas palavras sobre pressuposições. Em primeiro lugar, embora não tenha nos assumido que o leitor já fez a leitura de Entendes o que lês, eventualmente fazemos a menção a essa obra referindo-se apenas como Entendes, com números de páginas sempre relativos à terceira edição, a fim de que não tenhamos de repetir alguns pontos pressupostos, por exemplo, as fontes dos evangelhos. No caso de Atos e Apocalipse, que recentemente receberam capítulos individuais e Entendes, esse material foi redefinido para este livro. Ainda com o auxílio da leitura daqueles capítulos. Segundo lugar, os autores se mantêm firmes na tradição evangélica da igreja. Isso significa, entre outras coisas, que acreditamos que o Espírito Santo tenha inspirado os autores e os organizadores bíblicos em sua tarefa, embora quase sempre falem de cada documento em termos de que o autor humano inspirado está fazendo. Ao mesmo tempo, na maioria dos casos, procuramos estar informados sobre os estudos bíblicos mais recentes e fazer uso deles, ainda que qualquer estudioso que se aventure a examinar esse livro possa questionar se consultamos seu trabalho mais atuais. Além de nossa própria leitura do texto, também reconhecemos com gratidão que incorporamos sugestões e até mesmo linguagens de outros tantos cujos nomes seriam difíceis de mencionar. Os que vieram identificar algumas das suas ideias no que escrevemos talvez
esperamos prazer nesse reconhecimento. Confiamos que também serão generosos conosco quando tivermos escolhido seguir nosso próprio caminho em vez de depender de qualquer outro esforço acadêmico. Com gratidão, também reconhecemos Regent College, cuja generosa política sabática permitiu ao professor Fee trabalhar no livro durante a primavera de 1998 e o inverno de 2001. Colegas e amigos que leram capítulos relacionados e fizeram muitos comentários úteis. Ian Provan, V. Phillips Long, Rick Watts, John Stake, Bruce Waltke, Wild Wilcox, Glendon. A esposa do professor Fee, Maldini, demonstrou grande interesse pelo projeto, lendo cada palavra e apontando sugestões ilustrativas que fizeram deste livro melhor. Durante o mês de março de 2001, quando o professor Fee se recuperava de uma cirurgia, Maldini uniu-se a ele na leitura de todo o manuscrito e de toda a Bíblia em voz alta, o que resultou em novas alterações do livro, à medida que os nossos ouvidos ouviam melhor do que nossos olhos enxergavam. Não conseguimos expressar plenamente o valor da leitura oral da Bíblia. Dedicamos entendes a nossos pais. 3 deles já estão com o Senhor. E dedicamos a presente iniciativa aos nossos netos, quando começamos a escrever o livro. Era 12 para os filhos, mas sendo mais velhos agora, já adolescentes. 3 para os Stuarts. Assim, em certa medida, este livro é a nossa própria reflexão sobre Salmo 71, 14 ao 18. A história bíblica, uma visão geral. Quando nós, os autores, éramos meninos, crescendo em lares cristãos, uma das maneiras pelas quais nós, os nossos amigos, fomos expostos à Bíblia foi por meio da leitura diária de um texto bíblico da caixinha de promessa, que ocupava zelosamente as mesas de nossas cozinhas. Além disso, a maioria dos cristãos de nossa geração, de várias outras que a precederam, tinham aprendido um tipo de leitura devocional da Bíblia que enfatizava somente partes e pedaços, procurando uma palavra para o dia. Embora o pensamento por trás dessas abordagens sobre as Escrituras fosse saudável o bastante, exposição constante às firmes promessas da palavra de Deus, ele também tinha seu lado negativo, ensinando as pessoas a lerem os textos de um jeito que as desconectavam da grande história da Bíblia. A preocupação deste livro é ajudá-lo a ler a Bíblia como um todo, e mesmo quando todo for reduzido a livros inteiros, é importante estar sempre ciente de como cada livro se encaixa na história maior. Sobre este assunto, veja Entendes, página 111 e 112. Mas para isso, é preciso ter uma noção do que trata essa grande história. É o que esta introdução se propõe a fazer. Antes de mais nada, sejamos bem claros, a Bíblia não é meramente um guia divino, nem uma mina de proporções, mas nas quais devemos acreditar, ou numa longa lista de ordens a obedecer. É fato de que recebemos muitas orientações da Bíblia e que ela, por certo, contém muitas proposições verdadeiras e diretrizes divinas, mas ela é infinitamente mais do que isso. Não foi por acaso que a Bíblia chegou a nós, principalmente por meio da narrativa, e não qualquer tipo de narrativa. Aqui temos a maior de todas, a própria história de Deus, ou seja, ela não pretende ser apenas mais uma história da busca de Deus pela humanidade. Não, é a história de Deus,
a narrativa de sua busca por nós, uma história essencialmente contada em 4 capítulos: criação, queda, redenção e consumação. Nessa história, Deus é o protagonista divino, Satanás o antagonista, o povo de Deus o antagonista, embora muito frequentemente também o antagonista, tendo-se a redenção e a reconciliação com a resolução do enredo. Criação. Uma vez que é a história de Deus, ela não começa como todas as outras histórias, isto é, com um Deus oculto procurando pelas pessoas ao qual Jesus por fim as conduz. Ao contrário, a narrativa bíblica começa com Deus como Criador de tudo o que existe. Ela nos conta que, no princípio, Deus é antes de todas as coisas, é a causa de todas as coisas e, portanto, está acima de todas as coisas e é a finalidade de todas as coisas. Ele está na origem de todas as coisas como a causa única do universo inteiro. Em toda a sua vastidão e complexidade e toda a criação, toda a história em si, tem o Deus eterno, por meio de Cristo, como o seu propósito e consumação finais. Mais adiante, nos é dito que a humanidade é a coroa da glória da obra do Criador, seres feitos à semelhança de Deus, com os quais ele poderia manter comunhão, nos quais poderia deleitar-se. Seres que conheceriam o puro prazer de sua presença, de seu amor e de seu favor. Criada à imagem divina, a humanidade assim desfrutou de maneira única da visão de Deus e viveu em comunhão com Ele. No entanto, fomos seres criados. Deste modo, somos destinados a ser dependentes do Criador, para que vivamos e existamos no mundo. Essa parte da história é narrada em Gênesis 1 e 2, mas é repetida ou retomada em muitas maneiras por toda a narrativa. Queda. O segundo capítulo da história bíblica é longo e trágico. Ele começa em Gênesis 3, o seu fio sombrio percorre toda a história quase até o fim. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 a 15. Esse capítulo nos conta que o homem e a mulher cobiçaram maior semelhança com Deus e que, em um momento terrível da história de nosso planeta, escolheram assemelhar-se a Deus no lugar da mera condição de criaturas, com seu status de dependência. Escolheram independência do Criador, mas não fomos destinados a viver assim, e o resultado foi uma queda, um tombo colossal e trágico. Por certo, esse não é hoje um acontecimento popular da história, mas sua rejeição é parte da própria queda e o princípio de todas as falsas teologias. Feitos para desfrutar de Deus e depender dele, e para encontrar nosso significado. Afinal, em nossa condição de criaturas, nós agora ficamos sob a ira divina e, desse modo, passamos a experimentar as consequências terríveis da nossa rebelião. A calamidade da nossa queda é tripla. Primeiro, perdemos nossa visão de Deus acerca da sua natureza e de seu caráter. Culpados e hostis, projetamos essa culpa e essa hostilidade sobre Deus. A culpa é dele. Por que me fez assim e por que é tão cruel? São as indagações lamuriosas que percorrem toda a história de nossa raça. Nós, então, nos tornamos idólatras, criando deuses à nossa própria imagem. Toda a expressão grotesca da queda foi construída em um Deus que Paulo descreve da seguinte maneira: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal
por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas, a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Romanos capítulo 1, versículo 22 a 25. Ao trocar a verdade sobre Deus por uma mentira, nós o enxergamos como caprichoso, contraditório, hostil, cobiçoso e vingativo. Todas as projeções do nosso eu caído. Mas Deus não é como nossas idolatrias grotescas. Na verdade, se ele está oculto, diz Paulo, é porque nos tornamos escravos do Deus desse mundo, que cegou a nossa mente, e de modo que estamos sempre em busca de Deus, mas nunca conseguimos encontrá-lo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Segundo, a queda também fez com que distorcêssemos e borrássemos a imagem divina em nós, fazendo-a rolar no pó. Por isso, dizer, em vez de sermos amorosos, generosos, abnegados, atenciosos, misericordiosos, como é Deus, nós nos tornamos avarentos, egoístas, indiferentes, implacáveis e rancorosos. Criados à imagem de Deus e assim representantes dele em tudo o que somos e fazemos. Antes de aprendermos a carregar a imagem do maligno, o inimigo implacável do Criador. A terceira consequência da queda foi a nossa perda da presença divina e com isso do nosso relacionamento, nossa comunhão com Deus. Em lugar da harmonia com o Criador, entendo um propósito da criação, nós nos tornamos rebeldes, perdidos e errantes, criaturas que transgrediram e as leis divinas, abusaram da criação e sofreram as consequências terríveis da queda: falência, alienação, solidão e dor. Sob a tirania do nosso pecado, de fato, somos escravizados, culpados. Sob a tirania do nosso pecado, de fato, somos escravizados e culpados por ele. Como Paulo diz, encontramos indispostos e incapazes de nos achegar a Deus em busca de vida e de restauração, passando adiante nossa falência na forma de todo tipo de relacionamento corrompido. Isto é visto em larga escala em Gênesis do 4 ao 11. A Bíblia diz que somos caídos, que há uma distância terrível entre nós e Deus, que somos como ovelhas desgarradas, Isaías 53:6, 1 Pedro 2:25, ou como um filho rebelde sabichão, vivendo em uma terra distante entre porcos, querendo comer a comida deles, Lucas 15, do 11 ao 32. Em nosso melhor momento, egoístas, vamos lá, em nossos melhores momentos sabemos que isso é verdade, não somente no que tange ao assassinato, ao estuprador ou ao molestador de crianças, mas também a nós mesmos. O egoísta, o avarento, o orgulhoso. Não é de se admirar que as pessoas pensem que Deus seja hostil a nós e nos melhorou em nossos melhores momentos. Sabemos que merecemos sua ira pelo tipo de seres asquerosos que na verdade somos. Redenção. A Bíblia também nos conta que o Deus Santo Justo, cujas perfeições morais ardem contra o pecado e a rebelião das criaturas, é de fato um Deus cheio de misericórdia, amor e fidelidade. A realidade é que Deus teve compaixão e amor para com essas suas criaturas, cuja rebelião e rejeição ao status de dependência fizeram com que caíssem tão baixo e assim experimentasse a dor
a culpa e a alienação de sua pecaminosidade. Mas como nos alcançar? Como nos resgatar de nós mesmos? Com todas as nossas visões equivocadas sobre Deus e o desespero de nossa trágica queda? Como nos fazer enxergar que Deus é por nós, não contra nós? Veja Romanos 8,31. Como fazer com que o rebelde não apenas erga uma bandeira branca de rendição, mas também mude de lado voluntariamente? Desse modo, uma vez mais, descubra a alegria e santidade. Descubra a alegria e santidade? É disso que trata o terceiro capítulo da história. Ele é o capítulo mais longo, um capítulo que conta como Deus começa a redimir e a restaurar essas suas criaturas caídas, a fim de que pudesse resgatar nossa visão perdida, renovar em nós a imagem divina e restabelecer nosso relacionamento com Ele, e a que resistimos continuamente. Assim foi-nos dito que Deus apareceu a um homem, Abraão, e fez um pacto com ele, abençoá-lo e por meio dele abençoar as nações. Gênesis 12:50. E a sua descendência, Israel, que se tornasse um povo escravo. Êxodo. Pelo primeiro de seus profetas, Moisés, Deus agora, conhecido por seu nome, Javé, libertou-os da escravidão e com eles fez um pacto no Monte Sinai. Aquele que nos resgatara seria o seu Salvador. Aquele que os resgatara seria o seu Salvador e protetor para sempre. Estaria com eles de um jeito exclusivo dentre todos os povos do mundo. Mas o povo também teria de manter a aliança com ele, deixando de passar por remodelação conforme sua semelhança. Assim Deus lhes concedeu a lei como um presente, a fim de revelar quem Ele é e de protegê-los uns dos outros à medida que fossem remodelados. Levítico e Deuteronômio. A história nos conta, porém, que esse povo rebelou-se muitas vezes e olhou para esse presente, a lei, como algo que lhes tirava a liberdade. Sendo pastores trazidos de uma terra agrícola, Josué, eles não tinham certeza do que o seu Deus, um Deus de pastores como imaginavam que fosse, também ajudaria a fazer os grãos crescerem. Assim voltaram-se para os deuses da fertilidade agrícola, Baal e Astarote, adorados pelos povos vizinhos. Os israelitas então experimentaram várias faces de opressão e de resgate, juízes, enquanto alguns assumiam caráter divino, Ruth. Finalmente Deus enviou outro grande profeta, Samuel, que ungiu o seu rei Davi, com quem Deus fez outra aliança, especificando que alguém da descendência desse rei governaria seu povo para sempre. 1 e 2 Samuel. Mas infelizmente tudo vai mal de novo. 1 Reis e 1 e 2 Crônicas. E Deus, apaixonado, envia profetas, Isaías e Malaquias, cantores, salmos e sábios, Jó, Provérbios, Eclesiastes. No fim, a infidelidade constante é tanta que Deus julga seu povo com as maldições prometidas em Levítico 26 e Deuteronômio 28. No entanto, mesmo aí, veja Deuteronômio 30, há uma promessa para o futuro. Veja, por exemplo, Isaías 40 a 55, Jeremias 30 a 32, Ezequiel 36 a 37, e de que haveria um novo filho de Davi e um derramamento do Espírito de Deus no coração das pessoas que receberiam vida e seriam transformadas à semelhança de Deus. Essa bênção final também incluiria gente de todas as nações, os gentios. Finalmente, antes da última cena,
com sua cortina final, o seu epílogo, lemos sobre o maior de todos os eventos. O filho de Davi, o grande e derradeiro, não é o outro senão o próprio Deus, o Criador de toda a grandeza e excelência cósmica, o qual se apresentou na cena humana, assemelhando-se a nós. Nascido de uma moça camponesa, no seio de um povo oprimido, Jesus, o Filho de Deus, viveu, ensinou no meio desse povo, finalmente com uma morte horrível, seguida de uma ressurreição que a derrotou. Ele enfrentou e venceu os deuses, todos os poderes que se levantaram contra nós, e carregou ele mesmo o peso da culpa, da punição pela rebelião das criaturas. Aqui está o cerne da história. Um Deus amoroso e redentor, em sua encarnação, restaurou em nós a visão perdida da divindade, tirou as vendas, por assim dizer, para que pudéssemos enxergar claramente como Deus verdadeiramente é. Por meio de sua crucificação e ressurreição, tornou possível que fôssemos restaurados à imagem de Deus. Veja Romanos capítulo 8, versículo 29. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E pelo dom do Espírito tornou-se presente entre nós, em comunhão constante. Que revelação e que redenção maravilhosa e quase inacreditáveis. A genialidade da história bíblica reside no que ela nos conta sobre o próprio Deus, um Deus que se sacrifica na morte por amor de seus inimigos, um Deus que prefere experimentar a morte do que nós merecíamos, e estar separados das pessoas que Ele criou para o seu deleite. Um Deus que suportou Ele mesmo nossa semelhança, experimentou nossa condição de criaturas, carregou nossos pecados para nos oferecer perdão e reconciliação. Um Deus que não nos deixou ir, mas que nos perseguiu. Todos nós, até mesmo os piores dentre nós, para que pudéssemos nos restaurar na comunhão alegre com Ele mesmo. Um Deus que em Cristo Jesus identificou-se para sempre com suas criaturas amadas, que passou a ser conhecido e louvado como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1:3. Essa é a história de Deus, a história de seu amor e de sua graça e de sua misericórdia e de seu perdão insondáveis. E é assim que ela também se torna a nossa história. Ela nos conta que não merecemos nada, nós recebemos tudo que merecemos, o inferno, mas recebemos o céu, que merecemos ser dizimados, destruídos, mas recebemos o abraço terno do Pai, que merecemos rejeição e juízo, mas nos tornamos seus filhos, carregamos sua semelhança e o chamamos de Pai. Essa é a história da Bíblia, a história de Deus, que ao mesmo tempo é também a nossa própria. Na verdade, Ele até mesmo permite que as suas criaturas humanas ajudem a escrevê-la. Consumação. A história ainda não terminou. O capítulo final está sendo escrito. Embora saibamos que, com base no que lemos, como termina, aquilo que Deus já iniciou por meio da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, por meio do dom do Espírito Santo, será enfim plenamente realizado. Assim, a única coisa que torna essa história tão diferente de todas as outras é que ela está repleta de esperança. Há um fim, uma conclusão gloriosa para a história atual. E é Jesus adiante da sepultura do seu amigo Lázaro, dizendo à irmã deste, Marta, que ele próprio, o Cristo, era a esperança dela para a vida presente e para a vindoura. Eu sou a ressurreição e a vida. Disse a ela, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Jesus é a ressurreição e porque Ele é também a vida, continuou.
E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25 ao 26, então, tratou de validar o que havia dito, ressuscitando Lázaro dentre os mortos. O próprio Jesus tornou-se a consumação dessas palavras por meio de sua ressurreição. Os perversos e os religiosos mataram-no. Também podia tolerar sua presença, porque ele se opunha totalmente a todas as suas formas mesquinhas de religiosidade e de autoridade, baseadas em sua própria degradação. E Jesus teve ousadia de dizer-lhes que ele era o único caminho ao Pai. Veja João 14,6. Eles então o mataram, mas como ele era a própria vida e o autor da vida para todos os outros, e a sepultura não foi capaz de segurá-lo. E a ressurreição de Jesus não somente validou as suas afirmações e justificou sua própria vida no planeta, como também descreveu o princípio do fim para a própria morte, tornou-se a garantia dos que são seus e agora para sempre. É disso que trata o episódio final, o Apocalipse, o arremate da história, feito por Deus, quando a justiça põe um ponto final no grande antagonista e todos que continuam a carregar a imagem dele. Veja Apocalipse 20. Quando Deus restaura a criação, Éden, em amor, tornando-a novos céus e nova terra, veja Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Essa, portanto, é a metanarrativa, grande história, da qual fazem parte vários livros da Bíblia. Embora tenhamos buscado regularmente apontar como cada livro se encaixa nela, quando você fizer a leitura de diversos deles, vai querer refletir por si mesmo sobre como eles se encaixam na história maior. Esperamos que também se pergunte como você se encaixa nela. A narrativa de Israel, incluindo a lei, na história bíblica. Devemos começar notando que o arcanjo dos livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica é um pouco diferente de nossas Bíblias em português. O arranjo dos livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica é um pouco diferente do que nossas Bíblias em português. As nossas chegaram a nós por intermédio da tradução grega do século II, conhecida como a Septuaginta. A Bíblia hebraica divide-se em 3 partes: a lei, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os profetas, os primeiros profetas, incluindo Josué, passando por Reis, menos Ruth, e os últimos profetas, incluindo Isaías, Jeremias e Ezequiel. Os livros o livro dos 12, os chamados profetas menores, e os escritos salmos, incluindo Lamentações, e os escritos Sabedoria, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Daniel e os 4 livros narrativos de Ruth, Esther, Esdras, Neemias e Crônicas. Neste livro vamos seguir a ordem traduzida, exceto para Lamentações, no Antigo Testamento, que está entre os escritos, e Atos no Novo Testamento, que pertence apropriadamente ao Evangelho de Lucas. Conforme observado em Entendes, página 29, a despeito do modo como muitos dentre o bom povo de Deus manuseiam a Bíblia, ela não é, de fato, mera coletânea de proposições às quais se devem acreditar ou de imperativos a obedecer. Antes, o caráter essencial da Bíblia, de toda a Bíblia, é narrativo. Uma narrativa na qual as preposições e os imperativos estão profundamente integrados como parte essencial. E assim, a Bíblia começa com uma série de livros narrativos, incluindo até mesmo Levítico e Deuteronômio, os quais podem parecer outra coisa, pois são compostos em grande medida
de leis, mas que na verdade não podem ser apropriadamente compreendidos se separados da estrutura narrativa em que estão inserindo. Desse modo, o princípio da história bíblica cria raízes na extensão narrativa, como é que conta a história do povo escolhido de Deus, Israel. O primeiro dos 5 livros de Moisés, Gênesis, relata o princípio de tudo, criação e queda. Depois concentra-se particularmente no chamado divino e na aliança com Abraão e com sua semente, prometendo torná-los um povo numeroso e dar-lhes a terra de Canaã. Após resgatar o povo da escravidão do Egito, o Êxodo, Deus se encontra com eles no Monte Sinai, no vasto deserto de mesmo nome. Ali com Israel, ele faz uma segunda aliança que assume a forma de lei, incluindo a construção de todo o tabernáculo, do tabernáculo. Êxodo, o lugar onde Deus habitara entre o seu povo e onde este vai adorá-lo. Ofertas e sacrifícios apropriados. Levítico, como parte do cumprimento da aliança. Enquanto o povo se prepara para deixar o Sinai e seguir rumo à terra prometida, é a contagem dos homens com 20 anos de idade ou mais, os quais serão guerreiros de Israel. Eles são colocados ao redor do tabernáculo em formação de batalha, números. Deste modo, estão preparados para assumir seus lugares na guerra santa que lhes dará a terra prometida por seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Antes de embarcarem em sua conquista, Moisés lhes dá uma revisão dessa história e outra visão geral da lei, bem como das bênçãos, maldições, promessas e ameaças que acompanham alianças antigas, no caso deles. A desobediência à aliança divina significa exílio, mas como uma restauração prometida e ainda mais gloriosa na forma de um novo êxodo, Deuteronômio. Depois da história da conquista e ocupação iniciais da terra, Josué, segue-se as histórias de seus fracassos em manter a aliança com Deus, seu verdadeiro rei. Juízes. Nesse último relato, incluindo Ruth, somos preparados para a próxima virada significativa no enredo principal, da qual Deus governará Israel por meio de um rei terreno. Os livros de Samuel, portanto, contam a história de Davi, com quem Deus faz outra aliança. Nenhum de seus filhos deixará de assentar-se no trono de Israel, desde que se mantenha a aliança com Deus, como em muitos reinos antigos. O próprio Davi também era comprometido como tendo encarnado o povo, um elemento chave de muitos dos salmos e no desdobramento final da história de Jesus de Nazaré. Mas, infelizmente, a história do povo de Israel se repete à medida que é influenciado por um rei após outro, buscar outros deuses, 1º e 2º Reis. Na verdade, em 2 gerações, o reino de Davi é dividido em 2 partes. O reino do norte, Israel, às vezes chamado de Efraim pelos salmistas e profetas, cai diante dos assírios em 722 a.C. Para todos os fins práticos, deixa de existir como entidade distinta. O reino do sul, Judá, cai diante da Babilônia em 586 a.C. Nesse caso, os líderes levados ao exílio na Babilônia compõem parte do remanescente por meio do qual Deus ainda realizará seus planos redentores. O exílio produziu uma dor e um trauma indescritíveis no povo de Deus.
uma vez que eles perderam sua terra prometida, seu templo, a principal evidência da presença especial de Deus e do fato de eles serem seu povo, particularmente por meio do ministério profético de Ezequiel. Os exilados foram mantidos juntos. Muitos, embora não a maioria, foram finalmente restaurados às suas terras. Então, sob o domínio persa, e reconstruíram o templo. Esdras 1-6. Cerca de um século depois, Esdras e Neemias lideraram outro retorno de exilados e foram fundamentais para a realização de uma reforma significativa. Esdras 7-10. E Neemias. Durante esse mesmo período de restauração, a história de Judá é recontada de uma perspectiva mais positiva, 1 e 2 Crônicas, enquanto Esther conta a história dos exilados judeus por todo o Império Persa, sendo salvos da inquietação, sendo salvos da aniquilação. Ao ler os livros nessa seção da Bíblia, você encontrará tópicos que mantêm unida a narrativa maior, as alianças de Deus com o seu povo, a fidelidade divina para com esse povo, a despeito da repetida infidelidade deles para com Deus, a escolha por Deus dos pequeninos e desfavorecidos, escolhendo a fraqueza para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus redimindo o povo da escravidão para tornar o seu, a habitação divina entre eles no tabernáculo e no templo, como a dádiva de sua presença renovada sobre a terra e perdida na queda. O dom divino da lei, o fim de remodelar o povo à sua semelhança, a provisão divina de um sistema sacrificial, o fio vermelho de sangue derramado pela vida de outro como modo de oferecer perdão, a escolha divina de um rei de Judá que representaria sobre a terra, que assim prepararia o caminho para a sua própria vinda na pessoa de Jesus. Esses são os elementos que mantêm a unidade da história. Esteja atento a eles enquanto lê.